Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo de número 12. A narrativa da Bíblia diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então o escritor de Provérbios 14, 12 diz que existe caminho que perante o homem na terra parece um caminho direito, parece um caminho correto, um caminho certo, um caminho perfeito. Só que no final deste caminho que parece perfeito, que parece direito aos olhos do homem, diz que o fim são caminhos de morte, caminhos da morte. E quando você lê em Provérbios 16, versículo 25, a mesma narrativa, igualzinho. Lê para você ver em Provérbios 16, versículo 25, a mesma coisa, ó. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Tanto o Provérbio 14, 12 como o Provérbio 16, versículo 25 é o mesmo assunto. Exatamente. Você observa aí? É a mesma coisa, idêntico. Aqui está falando de quê? Caminhos de morte. Caminhos de morte, caminho de destruição, caminho de sofrimento. Então, aos olhos humanos, a aparência humana, automaticamente a pessoa fala: não, o caminho aqui é bom, o caminho que eu estou trilhando aqui é um caminho ótimo, é um caminho excelente. O movimento do universalismo, eles dizem, baseado aqui nos caminhos de morte, de Provérbios 14, 12, eles dizem que muitas pessoas dizem que todas as religiões são boas e que não faz diferença pertencer a qualquer uma delas. Está dizendo aqui, eles dizem, universalismo, qualquer religião, qualquer praça, qualquer instituição, na mente deles, diz que é boa. Mas temos um problema quando nós observamos as narrativas da Bíblia, que Jesus, durante o seu ministério terreno, Jesus, quando esteve entre os homens na terra, Jesus não diz que todas as religiões eram boas. E olha que existiam várias religiões. Existiam muitas religiões. Existia os escribas, doutores da lei. Existia os fariseus. Existia os saduceus. Existia os zelotes. Existia os essênios. Existia o partido dos herodianos. E Jesus não diz que essas religiões eram boas. Cada um traçava o caminho que parecia direito diante dos olhos deles, mas não eram boas, porque se a religião fosse boa, fosse a solução, não tinha necessidade de Jesus vir à terra e morrer no lugar dos pecadores daquela época. Não tinha. Então Jesus, quando veio à terra, ele não diz ali que as religiões todas eram boas que existiam na terra. Pelo contrário, ele dizia que havia duas portas e dois caminhos que levam a fins opostos. Lá em Mateus 7, versículo 13 e versículo 14. A porta larga e a porta estreita. O caminho largo e o caminho estreito. A porta larga, o caminho largo, levava à perdição. E o caminho estreito e a porta estreita levavam o quê? A vida eterna. Então, muitas coisas feitas em nome de religião, às vezes não são aprovadas diante dos olhos de Deus. Prostituição sagrada, poligamia, invocação de defuntos, invocação de mortos,
Tudo desagrada a Deus. Idolatria, feitiçarias, proibições de vacinas, transplante de órgãos e transfusão de sangue, além de sacrifício de crianças a demônios que ocasionam mortes em nome de Deus. Então, todos esses caminhos conduzem à morte e é repugnante diante dos olhos de Deus. Então, os caminhos que levam à morte estão grandes por aí, né? O caminho que leva ao céu é o caminho da salvação.